Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos dar sequência aí ao projeto. Então o nosso projeto agora ele está neste ponto aqui. Então nós já conseguimos fazer um cadastro, já conseguimos buscar os dados do banco de dados. Então já podemos fazer uma inserção e uma busca no banco de dados e ser mostrados aqui as informações, tá? Então agora, na aula de hoje, nós vamos editar os dados. Então nós vamos criar uma tela, quando eu clicar aqui no botão editar, ele vai chamar uma tela igual a essa, só já trazendo as informações aqui para que eu realize a edição delas e salve novamente, ok? Então é isso que a gente vai fazer agora. Vamos lá? Bom, então, a primeira coisa que nós temos que fazer aqui, então, é a tela de edição dos dados, ok? Bom, a tela de edição é a mesma tela de cadastro, correto? Porque são as mesmas informações. Então, o que a gente costuma fazer aqui, gente? Olha só, para acelerar o processo. Então, a gente vai pegar o cadastro de projeto que a gente já tem e vamos copiar e vamos colar. Vamos clicar então aqui com o auxiliar em cima, rename, e vamos dar o nome aqui então de editar projeto, ok? Dá um ok, editar projeto.jsp. E vamos abrir então esta página. Ok? E vamos fazer algumas modificações aqui, ok? Então vamos pegar aqui do código que eu passei para vocês. Vamos copiar. Vamos vir aqui na página que vocês duplicaram. Vamos apagar tudo que tem aqui e vamos adicionar este código que eu passei, que é praticamente o mesmo que já tinha, só tem uma informação a mais. Aqui vamos colocar aqui header ADM, né? Que nós estamos usando o menu administrativo. E aqui apenas é adicionado, gente, olha só, essa cláusula aqui, ó, values, ok? Antes a página era mostrada apenas dessa forma, assim, ó, com os campos em branco. O que vai acontecer agora? Aqui dentro ele vai trazer valores, então ele vai trazer as informações que tiverem no banco de dados, ou seja, aquelas informações aqui, né? Quando eu abrir lá, vai estar essas informações na tela, perfeito? Então essa é a ideia aqui. E é por meio desse arquivo aqui que eu faço isso, ó. Ok? Muito bem, então essa tela aqui está pronta. Ok? Vamos salvar. Então já temos aí aqui a tela de edição das nossas informações. Então, agora nós vamos então realizar realmente a abertura dessa tela. Então a primeira coisa é chamar essa tela. Depois ele já vai trazer as informações. E aí depois, quando a gente clicar no botãozinho cadastrar, aí sim ele vai chamar um outro método que a gente vai fazer em seguida, ok? Então vamos lá. Então vamos abrir aqui então o nosso controller, ok?
E aqui no método controller, então nós vamos precisar verificar se ele vai ter uma palavra que a gente já vai adicionar aqui. Antes disso, então, vamos chamar a nossa lista para a gente observar a palavrinha que é encaminhado quando a gente clica no botão editar. Olha só, então aqui é o botão editar e eu mando esta palavra aqui, ó, select project, ok? Mais o ID. Então, olha só, preste atenção. Então, deixa eu abrir aqui para vocês verem, olha só. Quando eu passo o cursor do mouse, vocês observam aqui embaixo, olha só, que está mostrando ali, ó, select projeto, ponto de interrogação, ID igual a 1. E é isso de acordo com cada uma linha, né? Olha só. Então, eu estou mandando a palavrinha select projeto primeiro e mais o ID, que vai ser capturado no método lá, ok? Então, vamos primeiro chamar a telinha. Então, vamos lá. Então, tem que mandar esta palavra. Então, nós vamos lá no projeto controller e vamos ver se tem essa palavra. Não tem ainda, então nós vamos adicionar aqui. Então, vírgula, enter, entre aspas, barra, não pode esquecer da barra, Ctrl V, select projeto. Ok. Já temos a palavra, então nós vamos descer aqui então no método do get, né? Então eu quero chamar a tela, então eu vou chamar o método get. Quando eu for inserir realmente informação no banco, é o método do post, ok? Então aqui nós vamos adicionar um if para essa opção. Então vamos localizar aqui onde é que estão os nossos ifs. E vamos pegar aqui, ó, select projeto, ok? E aqui no método get, então, logo no final do último if que foi colocado, né? Então, se clica aqui no penúltimo, você vê já que está marcando aqui, né? Então, aqui é o último. Então, aqui que você vai colar, olha só. Sempre lembrando que ele vai dar dois erros, um por causa desse logger aqui que ele puxa diferente, ok? Aqui, para resolver fácil, você simplesmente pode pegar aqui, ó, o método de cima e colar aqui no de baixo. Já vai resolver, ok? E aqui ele vai permanecer o erro. Por quê? Porque ele está chamando um método que ainda nós não criamos. Então ele está testando, a palavra que está vindo lá é igual a select projeto? É, então chame o método. Qual método? Não está aqui ainda, né? Então nós vamos voltar aqui no documento e vamos procurar. O nome do método é listar projetos. Então vamos achar ele aqui. E ele está aqui, ó, logo abaixo. Copio ele daqui. Vou colar aqui logo abaixo do último método aqui, né? Então faltou uma chave aqui. Aí, ó. Então aqui, ao final de tudo, né? Antes do primeiro método ali, eu vou colar este outro método. Ok, então já está chamando listar projeto. Chamo listar projeto aqui. Vamos entender esse método aqui, então. Olha só. Presta atenção, gente, muito fácil, olha só. Então, o que tem esse listar projeto, tá? Primeira coisa, lembra que eu falei que ele está mandando aqui, ó, a palavra select projeto mais o ID, né? Referente à linha que eu estou querendo clicar, ó. Então, aqui ele captura, ó. Então, nesse int d aqui, ele está pegando o que está vindo de lá, ok?
Está vindo a palavrinha e o ID, então aqui eu estou pegando apenas o ID. Ok? Porque eu vou precisar desse ID para fazer a busca no banco de dados dessa informação. Ok? Então, olha só. Feito isso, eu preciso criar e instanciar dois objetos aqui, bem no comecinho aqui, para facilitar o nosso trabalho. Então, logo abaixo das palavrinhas aqui, eu vou adicionar esses dois métodos, vou adicionar aqui então, vou instanciar aqui dois objetos, né? Um para o projeto DAO, para mim poder usá-lo embaixo, para facilitar o trabalho, e outro apenas para o projeto, ok? E aí eu vou usar eles aqui embaixo, ok? Só para mim não estar criando dentro do método, eu criei lá em cima, né, global, e aqui é que eu utilizo, olha só. Então, o que que acontece? Ele vai pegar o int que está vindo lá, da minha lista, né, daqui, né, de acordo, ó, 2, 3, e assim por diante, né, são esses aqui. São esses aqui do lado, né? Então, vai estar mandando a palavra e esse número. Aqui eu recebo, dentro do ID. Aí, eu chamo esse objeto que eu instanciei lá em cima, lembra que eu acabei de instanciar agora, e seto dentro desse objeto o ID, ou seja, eu crio o objeto e já coloco o ID dentro dele. Depois vai vir as outras informações, mas eu já começo colocando o ID, né? Porque eu já aproveito ali da linha, né? Para pegar essa informação, ok? Carreguei isso dentro do meu objeto, eu chamo o projeto DAO, ok? E vou pegar um método que tem lá, que a gente não criou ainda, que é chamado de selecionar projeto. E aí vou passar esse ID para lá, ok? Então, o que que acontece aqui, gente, na prática? Eu estou pegando a informação que está vindo, aquele ID dali, eu crio um objeto, coloco esse objeto dentro dele. Por que que eu faço isso? Porque, lembrem, é sempre o objeto que trafega as informações dentro do software, ok? Então, eu criei o objeto, passei o ID, porque eu vou precisar desse ID no outro método. Então, carreguei o objeto com ID aqui e vou passar esse ID aqui, ó, para esse outro método aqui chamado projeto DAO, que está chamando um método chamado selecionar projeto, e estou passando esse número aqui, entendeu? Se está vindo o número 1, então eu vou lá no projeto DAO, no método, e passo esse número 1, ok? Então a gente vai criar esse método aqui já para vocês. Então copio aqui do documento e vou colar aqui então no projeto DAO, logo abaixo aqui do array list que nós temos ali, antes do último fecha-chaves, e vou adicionar ele aqui. Então, vou estar chamando esse método aqui, trazendo aquele ID. Então, olha só, preste atenção. Então, aqui ele chega nesse método aqui, trazendo aqui, ó, por meio desse atributo aqui, aquele ID. Então, se está trazendo o número 1, o número 1 está vindo aqui. E aí, aqui, ó, no script, eu estou dizendo que eu quero fazer um update, né, setando os campos que eu quero, quando o ID for igual ao que está sendo trazido. Olha só que interessante, ó. Igual ao que está sendo trazido. Está sendo trazido aonde? Por aqui, ó. Ok? Então, ele foi capturado aqui. Olha só, preste atenção, é muito fácil. Só você tem que prestar atenção. Olha só. Esse método é capturado aqui. Esse ID é capturado aqui. Ele é carregado dentro do objeto para que eu possa encaminhar essa informação para outro método. Aí eu chamo
um outro objeto para poder acessar essa informação que tem aqui, né? O método selecionar projeto, e eu estou passando esse número. Então, está vindo o número 2 lá, eu estou carregando no objeto e estou passando aqui no outro, para o outro objeto, este número que está vindo de lá. Então, se está vindo 2, eu recebo 2 aqui, passo 2 para o outro objeto vai lá no método que está dentro dele, o número 2 está vindo aqui. Então, olha só, gente, é muito fácil, olha só, preste atenção. Segue o raciocínio aí, ó. Então, quando eu clico aqui no botão, ele vai estar encaminhando nesse exemplo o número 1. Ok? Então, ele vai mandar a palavrinha mais o número 1. Chegando aqui no método, ele vai estar recebendo o número 1 aqui, ó, nesse ID. Eu crio um objeto e adiciono esse ID dentro dele. Porque lembra que é o objeto que trafega com os dados, ok? Então, eu crio um objeto, carrego ele. Depois eu crio um outro objeto chamado projeto DAO. Lembre que o projeto DAO é onde estão todos os métodos de manipulação de banco de dados. Então, eu crio um outro objeto chamado projeto DAO. E dentro desse projeto DAO tem um método chamado selecionar projeto. Então, eu vou passar esse ID para ele. Eu passo por onde? Através desse nome lista projeto aqui, que é o nome que foi dado, ok? Então, esse aqui carregou o número 1 e aqui eu estou passando o número 1, ok? Então, ele vai para lá. Aí ele chega aqui no método, o número 1 está vindo aqui, dentro desse atributo aqui, esse parâmetro aqui. E aí aqui tem um select, né? Então, o select aqui asterisco from quando o ID for igual ao que eu passar para ele. E aonde que eu passo? Aqui embaixo eu estou passando, olha só. Eu estou passando projeto, né, que é a forma que eu tenho para acessar o objeto, projeto no método getID. Estou pegando, então, aquele número 1 ali. Então, esse número 1 é usado aqui para poder selecionar, então, todos os registros que o ID for igual a 1. Então, vai trazer apenas aquele registro lá, ok? E aí, aqui, né, vocês já conhecem isso aqui, ele executa a query ali, traz as informações, né, vai trazer só uma informação, né, com todos os dados que tem lá na tabela. Aí o método volta para cá, ele estava nessa linha aqui, foi lá, pegou todos os dados e agora ele vai passar esses dados para a tela, ok? Então aqui, ó, ele vai setar na opção name de cada um dos elementos da tela o que ele está trazendo lá do banco, perfeito? E aí aqui ele faz o request dispatcher, né? Onde ele vai despachar esses dados aqui, vai encaminhar esses dados aqui para a página editar projeto, né? Então aqui o nosso editar é maiúsculo, né? Aqui, ó, editar projeto, que é aquela página que já está esperando os dados que está sendo mandado para lá, ok? E aí, através do forward, ele vai encaminhar esses dados aqui para lá. E aí vai ser aberto, então, a tela, e aqui em cada opção vai receber, ok? Vamos ver se isso acontece, então, de verdade. Salva e vamos executar. Vamos lá. Lista. Aqui vou escolher, então, o segundo elemento. Então, ó, número 2, aplicativo tarefa, e esse texto aqui. Então, quando eu clicar aqui, se tudo correr bem, ele vai abrir a tela já trazendo essas informações. Vamos ver? Olha só que legal. Olha aí, ó. Número 2, aplicativo tarefa, aplicação lá, o link, as tecnologias
e a data que está lá. Então, abriu a tela com as informações, eu vou poder modificar essas informações, menos o ID, eu não vou poder mexer no ID, né? Que o ID não pode ser modificado, a gente já vai colocar uma cláusula aqui para que eu não possa fazer edição, ok? Então ele é o único elemento que eu não vou poder mexer, mas as outras coisas aqui eu vou poder alterar, tá? Então aqui se eu clicar no botão não vai fazer nada porque ele não está pronto para fazer isso ainda. Então só estamos, por enquanto, abrindo a tela e trazendo as informações, então isso funcionou, ok? Muito bem, então vamos agora fazer a modificação necessária aqui. Então olha só, primeiro aqui no meu editar, eu não quero que o ID seja esteja em forma de edição, ok? Então aqui eu vou adicionar uma cláusula aqui que vai fazer com que esse campo ele fique desabilitado, ok? Mas não desabilitado que eu não possa visualizar e nem que eu possa pegar, que eu não possa pegar a informação dele, tá? Então para isso a gente utiliza uma cláusula aqui que a gente adiciona, que é a cláusula read only, ok? Vamos ver? Lista, editar. E olha só que legal. Então essa informação agora eu não consigo alterar mais, olha só. E eu preciso adicionar a palavrinha aqui, ó, chamado editar projeto, aqui no Action, porque eu tenho que encaminhar esses dados aqui para o método post, ok? Então o método post e o nome é editar projeto. Já vou copiar essa palavrinha aqui. Aqui vamos só alterar aqui para ficar fácil de visualizar. Editar projetos, ok? Muito bem, então quando eu clicar agora no botão, ele vai encaminhar esses dados da tela aqui para o nosso objeto, né? Para dentro do nosso software. Ok? Então vamos lá. Então vamos lá no projeto controller. Primeira coisa, vamos adicionar a palavra que vai estar sendo mandado de lá. Então, vírgula, entre aspas, barra, editar projeto. Perfeito? E agora nós já sabemos que ele vai lá no método post para realizar a operação de edição. Então nós temos aqui o método de inserir e agora vamos colocar o método de editar, ok? Deixa eu pegar da colinha aqui. Método post. Então, inserir e agora o método editar. Copio. Voltamos aqui. Vamos ver onde que termina o método aqui. Então, colo ali. Aqui, onde está esse logger aqui, então vamos copiar aqui o do método de cima, do try catch de cima, e vamos colar aqui no lugar desse logger. E aí já resolvemos esse erro. Aqui só vamos adicionar mais um fecha chaves para finalizar aqui o comando de cima, ok? Muito bem, então ele está chamando esse método de editar projetos. Nós não temos ele ainda, vamos pegar lá então. Editar projetos, então está aqui. Ok. E vamos adicionar aqui logo abaixo deste aqui. Ok, editar projeto. Então já saiu o errozinho lá. Então ele vai chegar aqui e vai testar. Quando eu clicar no botão vai vir a palavrinha, aí ele vai chegar aqui nesse ponto, o que está vindo lá é essa palavra? É. Então chame o método. Qual método? Editar projetos, que está logo abaixo aqui. E esse método, o que, que ele faz então? Ele vai ter uma cláusula aqui para tratamento aí do
do UTF-8, tratando daqueles assentos, né? Em seguida, ele vai estar recebendo o ID, né? Que está vindo lá da tela, ok? E aqui todos os campos que está vindo da tela. Então, eu crio as variáveis aqui, e cada variável vai receber o que está na tela agora, ok? Então, o que está aqui nessa tela vai ser encaminhado para as variáveis aqui, perfeito? Então, aqui todas as variáveis recebem o que está na tela. Aí, eu vou instanciar o meu objeto, né? Vou criar meu objeto, então, eu digo qual é a classe, dou o nome de projeto e chamo um método construtor que eu criei lá no nosso model, tá? E esse projeto e esse método construtor que está lá no nosso model, então esse método construtor que está aqui no nosso model é este aqui, ó. Então nós temos aqui, ó, dois método construtor, um sem o ID e um com o ID, ok? Então lembra que a gente pode ter mais de um método construtor, tudo depende da informação que você vai fazer. Então é esse método aqui que a gente está chamando. Então olha só, preste atenção. Então aqui, crio, chamo esse método construtor, ele está esperando todos os parâmetros que tem no banco de dados, e eles já estão aqui, né, criados as variáveis que eu vou passar essas informações que estão na tela para dentro do objeto. Então, crio o objeto nessa linha e já carrego ele com as informações da tela. Perfeito? Fácil, né? Então, olha só. Objeto carregado com as informações da tela, né? Então, já entrou para dentro do meu software. Eu vou encaminhar essas informações, né, para um método que eu tenho lá no model, tá? Então eu vou para lá, né? Então eu chego aqui, estou trazendo as informações da tela aqui por meio desse parâmetro, né? E aqui então eu vou estar encaminhando essas informações para um outro método lá do projeto DAO. Então lá no projeto DAO eu tenho um método chamado alterar projeto e eu vou estar mandando esse método para lá, estou mandando essas informações da tela para lá, porque é esse método aqui que vai realmente salvar no banco de dados. Ok? Então, vou chamar esse método e vou passar ali a referência do objeto onde estão as informações da tela, ok? Que está vindo da tela. Chamando esse método aqui, então, ele chega aqui, está trazendo aqui, então, todos os dados que veio da tela. Então, ele vai chamar a cláusula aqui do update, né? Está setando quais as informações que eu quero mudar. Então, aqui, ó, título vai receber o que tiver vindo, descrição, o que tiver vindo, o link, o que tiver vindo, tecnologias, o que tiver vindo, data, o que tiver vindo. Aí, se vocês perceberam, nós temos um ID, né? Por que eu não estou colocando o ID aqui? Porque lembro que o ID é um campo único. Então, na hora da edição, ele não pode ser mexido, ok? Então, por isso que eu não passo essa informação aqui, porque ele não é alterado, ok? Eu simplesmente uso o ID para poder indicar qual é a linha da tabela que eu quero modificar. E a linha é que seja igual ao ID que eu estou passando. Então, é por isso que eu coloco aqui no where, né? Que eu quero fazer essas modificações aqui quando o ID for igual ao que estiver vindo da tela lá, ok? Então, o ID que está vindo da tela só é usado aqui e não aqui dentro para ser modificado, perfeito? E aí aqui embaixo eu passo para o statement as informações que está vindo então lá da tela por meio do objeto e eu passo para o statement. O statement recebe, prepara tudo e executa, ou seja, salva essa informação no banco de dados.
E aí ele retorna o código para cá, então estava nessa linha aqui, foi lá, fez, salvou no banco, então ele simplesmente redireciona novamente para a lista, né? Então a lista é aberta novamente, você pode ver se isso aconteceu realmente de fato ou não, ok? Vamos testar isso então para ver se realmente está funcionando. Então vamos salvar e vamos executar. Vamos lá, lista, abriu a tela, vamos escolher aqui então uma informação para a gente alterar. Vamos pegar uma dessas aqui embaixo, o número 7, e vamos editar essa informação aqui. Então ele vai abrir a tela com as informações, ok, o ID 7, não posso alterar, e as informações aqui, vamos modificar aqui. Vamos colocar aqui então na frente, edição do primeiro projeto, ok? Vamos copiar aqui. Vamos colocar em todas as outras informações aqui, só para a gente verificar se realmente está funcionando. Muito bem, modifiquei aqui as informações, eu clico aqui no cadastro e ele deve já me trazer a tela com as informações modificadas. Vamos ver? Trouxe a tela e olha só que legal, a linha 7, ó, edição do primeiro projeto, ou seja, funcionando com sucesso, então, nossa edição, então, de um cadastro, ok? Então, na próxima aula, a gente continua aí com a exclusão dos dados, ok? Então, até lá.